Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Os números mostram o aumento de mortes causadas por intervenção policial em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, mas também preocupa a quantidade de policiais mortos no país. A Câmara discute formas de melhorar a segurança pública no Brasil. Para falar sobre o assunto, o Câmara Debate recebe os deputados do Rio, Glauber Braga, do PSOL, e Gurgel, do PSL. Deputado Gurgel, começando com o senhor tem um projeto apresentado aqui na Câmara, classifica como ato de terrorista o atentado contra a vida de policiais, bombeiros, militares e integrantes da Força Nacional. O senhor acha que isso de alguma maneira contribui para melhorar a segurança pública no país? Com toda certeza. Nós temos uma característica específica do crime, sobretudo no Rio de Janeiro, que ele é um crime organizado, dizem desorganizado, mas não é desorganizado. São Paulo, por exemplo, quando o PCC quer, o que ele faz? Ele mata diversos policiais numa só noite, ele ataca diversas bases. Isso é uma afronta ao Estado, isso é uma afronta aos poderes constituídos. Então, o crime tem que ter uma lógica. Em outros países, geralmente o criminoso ele quer atingir um objetivo, ele quer matar porque o cara infringe algum interesse dele, ou ele quer roubar porque ele quer ter recursos, porque ele quer obter riqueza. Aqui não, aqui você tem episódios como sequestro e tortura de policiais somente pelo fato dele ser policial. Cito o exemplo de Nova Iguaçu, onde amarraram o policial num cavalo e andaram por toda a comunidade arrastando o policial. E aquele policial nunca fez nada, nem nunca trabalhou naquela comunidade. Então, isso são atos que ultrapassam o crime do homem médio e precisam ter a reprimenda de acordo com a natureza e o tamanho da sua agressão à sociedade. Então, eu entendo que esse projeto vem dar respaldo aos poderes para que eles possam reprimir esse crime dentro do tamanho do seu poderio bélico, da sua organização e do seu número de agentes, no caso, número de bandidos em cada comunidade, etc. Deputado Glauber Braga, o senhor concorda que esse projeto classificar de ato terrorista, atentado contra a vida de policiais, pode fazer diferença? Não. O projeto, primeiro, obrigado aqui pela oportunidade da gente estar dialogando, conversando sobre um tema relevante. Essa proposta é ineficaz e não reduz em absolutamente nada os índices de violência. Atualmente, o Código Penal já estabelece uma pena de reclusão de 12 a 30 anos para os homicídios contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144, que são exatamente os agentes elencados pelo deputado Gurgel. Naquilo que ele está propondo como alteração, não há qualquer modificação nas penas que estão descritas exatamente nesses artigos. Se não fosse o suficiente, empodera, a partir do conceito de terrorismo, ações que podem ser muito preocupantes. Exemplo, a Força Nacional, nas últimas manifestações que ocorreram em Brasília, estavam fazendo a fiscalização e acompanhamento de lideranças indígenas, por exemplo. E aqui nesse projeto se fala que qualquer tipo de agressão, sem contextualizar como é que ela seria realizada, se ela é uma reação à repressão em uma manifestação ou um movimento, ela seria caracterizada como crime de terrorismo. Isso é muito perigoso, isso não é a caracterização internacional que terrorismo tem. A gente precisa ter medidas eficazes para a diminuição da violência no Brasil. 60 mil homicídios por ano não é pouca coisa. No ano de 2017, 371 policiais foram assassinados no Brasil. Isso é alarmante, a gente não pode naturalizar esse dado. Desses, 290 morreram quando estavam de folga. Se a gente não tiver uma política que leve em conta o que é a confrontação e diminua de fato esse tipo de ação que é lesiva e que faz com que a gente tenha no Brasil a morte de jovens negros nas periferias brasileiras, como um verdadeiro genocídio à população negra, e também uma morte e letalidade policial altíssima, sem que a gente tenha qualquer tipo de estabelecimento de política pública para a redução desses dados,
a gente não vai ter medidas eficazes. E aí, para encerrar nessa primeira intervenção, o que nós defendemos objetivamente? O Brasil não tem estruturado um plano nacional de redução de homicídios, avaliando quais são aquelas áreas consideradas as mais vulneráveis, trabalhando a partir de investimento social, serviço de inteligência e uma política de prevenção à ocorrência desse tipo de homicídio, desse tipo de índice de violência, que, repito, é alarmante, precisa ser diminuído, mas com medidas que sejam eficazes. Infelizmente, a proposta apresentada não é uma delas. Eu quero ter oportunidade, no decorrer do programa, de apresentar outras propostas na área de segurança pública. Essa sim, a gente tem a certeza que são consistentes e poderiam reduzir, de fato, índices que, eu quero repetir, não devem ser naturalizados. São alarmantes, mas precisam de política pública eficaz para reduzi-los. Deputado Gurgel. Bem, a pena de terrorismo, ela é somada. Então, dá um exemplo, questão de aumentar, aumenta. Por quê? A pena do homicídio, vamos supor que ele seja condenado a 20 anos. Se for naqueles requisitos, e outra coisa que fique claro, é em razão da função, ou seja, o homicídio deve ser em razão da função. Não é qualquer um, não é um índio, chegou e tacou uma pedra e matou o policial, não é isso. Ele tem que ter como motivação principal o fato dele ser policial. Então, por exemplo, uma troca de tiros entre marginais e policiais não vai entrar no terrorismo. Porque o que visa proteger aqui é justamente o ataque ao Estado. O que visa proteger, você está andando na rua, você é policial, então vou te matar. E todas as agentes de segurança pública. Com relação a não reduzir, a gente tem que analisar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro agora entrou num sistema de não tolerar o crime. Então, quando você perpetra uma ação, há uma resistência do marginal e, obviamente, vai haver uma lesão ao marginal ou ao policial. E tem havido mais lesões aos marginais. Coincidentemente, tem diminuído, eu digo aqui em caso 60%, a morte de policiais, certo? Então, assim, nós temos maior número de prisão em São Paulo, menor número de homicídio. Maior número de prisão nos Estados Unidos ao longo dos últimos 20 anos, menor número de homicídio. Então, eu defino segurança pública, para a gente conseguir contextualizar, em 3 níveis ou 3 etapas. A primeiro nível eu chamo de estrutura da segurança pública, ou seja, condições de trabalho do policial, equipamento, tudo que diz respeito ali à instituição como um todo, seja Polícia Civil, seja Polícia Militar, Federal. Então, toda a estrutura dela, tudo que diz respeito ali da Polícia Militar, por exemplo, competência do Estado, do Rio de Janeiro. E no nível 2, já entra aqui na nossa competência, que é um respaldo jurídico ao policial, que é a atuação do Poder Judiciário na condenação, que é a persecução penal como um todo, que é a execução da pena. Nós temos um grau de ressocialização, acho que abaixo de 0. Nós temos presídios também sem condições de atender a demanda, e eu acho que se tiver 50 milhões de criminosos, tem que haver 50 milhões de vagas. O que você não pode é deixar ele solto e colocar a sociedade, o direito de ir e vir, o direito à liberdade do cidadão está sendo desprivilegiado em detrimento do direito do marginal cometer o crime. Ele está à margem da sociedade. E o nível 3 entra na questão de economia, cultura e educação. Sendo que esses 3, eu digo agora, como que você vai educar uma criança dentro do Complexo do Alemão? Você pode colocar a melhor escola que tiver ali, que o tráfico vai causar influência naquela criança. Então, está fadado ao insucesso. Então, você tem que ter um índice razoável de criminalidade, um índice que beire ao normal. Abaixar, certo? Nem o policial pode executar o marginal, e nem o marginal pode ir atrás do policial, atacar a casa dele, expulsar ele de onde ele mora. Nós temos casos alarmantes disso. E a gente não chega nesse nível. Quando a gente deixa de atuar contra o crime cresce e ataca a polícia. Quando a gente começa a atuar, o crime diminui e aí vem todos os órgãos querendo barrar aquilo ali. E quem é refém? É o cidadão de bem, que infelizmente mora nas áreas conflagradas. Eu diria que ele sim é o refém, e as pessoas que trabalham, que decidem viver sua vida honestamente. Estão presas em condomínios, sem poder sair de casa, sem poder usar nada, né, e vivendo esse índice de violência. Então, finalizando, segurança pública é algo muito complexo. Não adianta dizer que isso ou aquilo vai resolver. É todo um conjunto de fatores que vão chegar a uma solução, passando por cultura, educação, economia e sim um embate duro daqueles que decidem enfrentar o Estado. Não tem outra forma.
né? Deputado Glauber, pelo que o deputado Gurgel está falando, esse projeto dele tem um pouco assim uma questão simbólica de proteger o Estado dessa afronta dos marginais, de quem está, dos bandidos mesmo. Como é que o senhor acha? O senhor acha que isso poderia surtir efeito? Não, não surte efeito. A gente tem milhares de tipos penais no Brasil, com a progressão e ampliação dele durante os anos, e pergunte à população brasileira se ela se sente mais segura ou menos segura, apesar dessa ampliação de tipos penais. Não se sente. E a política que está sendo tocada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro é desastrosa. É uma política que respalda o tipo de homicídio que aconteceu com um músico, com dezenas de disparos. É uma política que faz com que um homem que estava com um guarda-chuva seja confundido com alguém que está portando um fuzil e, por esse motivo, pode, entre aspas, ser baleado. É uma política onde o governador do Estado vai para cima de um helicóptero e dispara tiros junto com outros representantes do Estado numa tenda religiosa, querendo dizer que com aquilo você está fazendo política de segurança pública. É uma política onde um professor de artes marciais está numa comunidade e ele é atingido a partir de uma intervenção não planejada e que ocasiona a morte desse cidadão. É uma política que fez com que em 80 horas 5 jovens morressem no estado do Rio de Janeiro nos últimos dias. O Diogo Costa Xavier, de 16 anos, era um adolescente que sonhava ser jogador de futebol, foi morto com um tiro nas costas durante uma operação policial na favela da Grota, em Niterói. Na manhã da última sexta-feira até a tarde de anteontem, também foram mortos a tiros Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, Lucas Monteiros do Santo Costa, de 21, Tiago Freitas, de 21, Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, 19 anos, Diego e Henrico foram mortos durante ações da polícia e Gabriel, que também tinha o sonho de se tornar jogador de futebol, foi atingido por uma bala, entre aspas, perdida a caminho da escola na Tijuca. É uma política que fez com que uma criança, na Maré, que estava com uniforme escolar, fosse atingido. Isso não pode ser um equívoco, ou seja, não pode ser um efeito colateral. É uma política que está sendo tocada de maneira inadequada. Eu concordo que a questão é multifatorial e que ela precisa ser atacada em várias frentes para que você reduza a violência de fato. Concordo, por exemplo, que você tem que ter uma ampliação sobre o controle de fronteiras e sobre deslocamento de arma no território. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, todo mundo sabe que boa parte do armamento que entra no estado entra pela Baía de Guanabara. E você só consegue fiscalizar de 10% a 20% daquilo que entra a partir dos portos do Rio de Janeiro e do embarque de mercadorias. Eu concordo, por exemplo, que a gente tem que ter, no estado do Rio de Janeiro, uma política que enfrente uma realidade difícil também de dominação de território, que é a política das milícias. Agora, simbolicamente, é muito difícil você fazer isso quando o filho do presidente da República homenageia no seu gabinete aqueles que são do chamado escritório do crime e o que era uma simples hipótese passa a ter contorno de realidade quando esse representante que está foragido nomeou a esposa e mais uma parente, a mãe, no gabinete do Flávio Bolsonaro. E quando o Flávio Bolsonaro é questionado quais eram as tarefas que essas pessoas desempenhavam no seu gabinete, ele diz que não sabia e quem respondia a esse tipo de questão era o Queiroz. Isso dá também um aspecto simbólico de proteção a quem atua nesse tipo de organização criminosa, que é estrondoso e que a gente não pode deixar de enfrentar com uma política de segurança que seja eficaz, né? Eu quero ter oportunidade, por exemplo, de defender os direitos dos policiais, inclusive estou elaborando uma proposta para garantir o direito de que seja contado o deslocamento do policial quando ele vai ao trabalho, para que ele possa ter, inclusive, efeitos previdenciários e que a sua família possa ser resguardada. Constituir o policial como um trabalhador é fundamental, até para que ele se reconheça nos outros trabalhadores no momento em que eles estão manifestando publicamente a necessidade de garantia dos seus próprios direitos. Eu quero discutir unidades prisionais no Brasil. Hoje a gente tem 700 mil pessoas presas e passam pelas unidades prisionais por ano 1 milhão de pessoas. Só que dessas só estudam
ou trabalham nas unidades prisionais de 10% a 20%. Ampliar o número de pessoas que podem trabalhar ou estudar nas unidades prisionais é diminuir os índices de violência de fato, diminuindo, inclusive, o grau de reincidência. A gente quer discutir segurança pública, mas a gente quer discutir com medidas que sejam eficazes. E a gente tem propostas apresentadas nesse sentido. Se der tempo, no decorrer do programa, eu quero ainda apresentar outras propostas. Bom, o deputado Gurgel vai falar já. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e está de volta daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Estamos conversando sobre segurança pública, morte de policiais, com os deputados Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e Gurgel, do PSL, também do Rio de Janeiro. Deputado Gurgel, o senhor tem muita coisa para falar. Eu queria perguntar para o senhor sobre essa questão dessas ações nas comunidades do Rio, quando viram notícia o fato de morte de civis, que causam muita comoção, né, deputado? Sim, olha só, não é... Nenhum policial deseja matar um inocente ou uma criança. Isso não existe. A polícia, são seres humanos e o deputado falou que está buscando, por exemplo, benefícios aos policiais. Eles precisam estar vivos para isso. Né? E a minha lei não distingue milícia, ao contrário, a milícia também vai entrar no crime de terrorismo, porque a milícia hoje assumiu uma característica de união ao tráfico de drogas. Então, no Rio, a maioria das milícias estão ligadas ao tráfico de drogas. Então, isso já migrou, esse tipo de organização criminosa já mudou a sua prática lá no Rio. Então, a gente precisa trabalhar, nós temos que sair um pouco da teoria e ir para a prática. Nós temos números de inocentes baleados. A culpa vai ser sempre do marginal. Quem ataca a polícia é o marginal, independente do erro policial. Independente que ele venha responder pelo seu erro, nós não podemos descaracterizar essa lógica. O criminoso é o vagabundo, o criminoso é o traficante. É ele que, enquanto você está trabalhando, decide obter benefícios pelo meio mais fácil. É ele que ataca o Estado. É ele que decide, não vou me render, aqui quem manda sou eu. Ele quer aquele território para ele. Ele tomou aquele território, ele comete aquele crime, aquele território é dele e ninguém pode entrar ali. E a polícia tem que entrar. Tem que ter inteligência? Tem que ter inteligência. Tem que ter um embate? Tem que ter um embate, não tem jeito. Infelizmente. Agora, também é o seguinte, tem que se apurar, e aí eu sou a favor disso, quem realmente é inocente. Porque tem casos, inclusive casos graves de policiais que foram presos, perderam sua farda, foram condenados por matar bandidos. Por atirar no bandido e não dá tempo de você chegar até o local, alguém tira a arminha dele ali, bota uma bíblia ou bota um negocinho de trabalho e o cara sempre trabalha. E outra questão, o cara pode trabalhar de dia e pode trabalhar no tráfico à noite, um plantão de 12 horas, que ele ganha ali 50, 60 reais, não sei quanto está agora, mas na época eu atuava nas ruas, era em torno disso. Então o cara pode sim, pode ser um trabalhador, pode trabalhar durante o dia e estar ali durante a noite, pode ser um guardador de carros, como já aconteceu também de acusações. Não estou defendendo que essas pessoas têm que ser mortas. Eu não prefiro a morte do bandido, eu só não quero que inocentes morram. Se a gente tem que escolher entre a vida de um inocente e de um marginal, que seja do marginal. É isso que a gente coloca. E sim, a pessoa que mora na comunidade é um problema grave. A gente não quer que crianças morram, não quer nada disso. Mas tem que ser apurado exatamente qual é esse percentual. E outra coisa, quem atirou. Porque o bandido pode acabar muito fácil com uma operação policial atirando uma criança. Atira com fuzil, não tem balística, e foi a polícia. De todas as formas, foi a polícia. Aí vem protesto, vem tudo isso. E quem perde com isso? Quem perde com isso são sempre as pessoas. São sempre as pessoas de bem que perdem. Seja o policial que vai perder sua farda, que vai ser condenado, seja a pessoa que perdeu o ente querido. Então nós estamos numa guerra que não tem como não ser travada, senão eles tomam tudo. Aí você fala assim, se você não entrar na comunidade, eles também não descem. Mentira, eles fazem falsa blitz e matam de novo policiais, matam de novo inocentes, e matam, e matam, e matam. Eles decidiram viver à margem da lei. Eles escolheram isso. E não existe essa de que eles vão ficar lá e não vão sair, porque eles vêm para a rua. Cada vez avançam mais. Se não houver uma política de combate, sim, junto com toda a estrutura, níveis 1, 2 e 3. Porque também você forma o policial. Você formava o policial com 6 meses e colocava o policial na rua. Aí você quer que ele não erre. Sob condições extremas, sob todo aquele aparato, sob chuva de tiros.
Você não quer que ele cometa uma falha. Ele é passível de erro, sim. Agora, qual é a reprimenda que você vai dar a esse policial? Vai dar só a ele? Vai dar ao Estado? Vai dar ao mandante? Ou vai isolar e vai falar que aquilo ali é fato isolado e que ele que responda sozinho, que é o que geralmente acontece na prática. Então a gente precisa enxergar a segurança pública como um todo, sem proteger o marginal. É o que a gente mais quer hoje, é não proteger o marginal. Não tira a culpa dele. Qualquer intervenção policial, a culpa primária é do marginal. É quem decide não cumprir a lei. E junto com isso, fica toda a sociedade daquele conglomerado pedindo políticas públicas de Estado. Como é que vai entrar políticas públicas de Estado ali? Eu passei por uma situação, por exemplo, que eu fui ajudar uma comunidade de Nova Iguaçu e depois soube que era tráfico de drogas. Nunca mais pude ajudar. Saí de lá, nunca mais ajudei. Soube que tinha tráfico ali dentro, por quê? Se me pegam ali, o que vão fazer comigo? Então, quer dizer, muito triste, porque nós fomos ajudar a pedido de uma pessoa da igreja e a gente comprou um montão de... Era Natal, isso é muito tempo atrás. Era Natal e a gente foi lá fazer um evento dentro de um brisolão e, de repente, você fala, ó, aqui, quando descobriram que eu era policial, né? Falaram, cara, aqui tá cheio de traficante, você não pode ficar aqui não. Então, tudo isso, a gente precisa... Policial é policial. Policial, ele escolheu seguir a lei, ele escolheu vestir uma farda e servir a sociedade. Ele tem que ser protegido. Ele precisa ter respaldo. E o crime contra ele tem que ser entendido como um crime contra a sociedade e contra o Estado. Esse é o primeiro avanço. Um policial protegido, ele tem condições de dar um raio de segurança muito maior. Agora, hoje não. Nós tivemos 3 casos essa semana de ataque a policiais gratuitos. Quer dizer, o bandido passa, o policial está sentado ali, ele passa atirando. O que a gente vai fazer? Vamos ter que trabalhar em tanques? Vamos ter que, cada vez mais, vamos ter que jogar bomba atômica? Então, a gente precisa reduzir isso e desestimular o cara a cometer o crime. Tem que ter um desestímulo. Deputado Lauber, o senhor concorda que é preciso um tipo de proteção ao policial maior do que o que existe hoje? Olha, esse tipo de política de confrontação, ao invés de proteger o policial, coloca ele numa situação, numa circunstância ainda mais vulnerável. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem diz isso é um grupo de policiais, inclusive, progressistas, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, chamados de policiais antifascismo. Eles fazem reuniões, encontros, tiram, inclusive, políticas e diretrizes daquilo que tem que ser feito para diminuir índices de violência e para proteger a vida das pessoas como um todo e a vida dos próprios policiais. Não é verdadeiro que a política que está sendo tocada pelo governador do estado do Rio é sempre uma política de reação. Quem é que atirou no governador do estado do Rio de Janeiro na tenda religiosa quando ele estava em cima de um helicóptero? Ninguém. Foi ele. Quem tomou esse tipo de atitude para poder fazer com que determinados frutos eleitorais pudessem ser tirados daquele tipo de operação, mas isso tem uma natureza criminosa. O líder religioso que normalmente ocupa aquele espaço na tenda disse, eu não entendi. Eu poderia estar naquele momento com outras pessoas orando naquele espaço. Isso é muito grave, né? É grave, por exemplo, que a gente tenha no estado do Rio de Janeiro um tipo de ação que faz com que agentes policiais sejam encaminhados para uma ação de confronto como política governamental. Eu também não acho que você pode simplificar essa questão e única e exclusivamente botar como uma ação singular daquele agente de Estado que está operando uma política que é muito maior do que a sua própria subjetividade, ele está sendo orientado para aquilo. E a gente precisa ter, então, uma modificação desse cenário. Ou seja, se a política está no rumo errado, a gente tem que modificar o rumo da política. E aí eu não posso deixar de falar sobre um tema, porque foi falado muito sobre o tráfico de drogas, né? Eu acho que a gente tem que tratar desse tema. A gente não pode deixar de tratar de um tema que pode ser polêmico, sensível para muitas pessoas, mas que precisa ser discutido de forma aberta, sem tabu com a sociedade brasileira. O uso abusivo de drogas é um problema seríssimo. É um problema seríssimo de saúde pública e tem que ser tratado e pensado como tal. Avaliar experiências internacionais
como a de Portugal e a própria experiência do Uruguai, fazendo uma análise a partir da realidade brasileira, é fundamental nesse momento. Por que Portugal, por exemplo, conseguiu diminuir os seus índices de violência e, além disso, ter política pública que fosse mais consistente para quem faz uso abusivo de álcool e drogas? Porque eles mudaram a rota da política que era orientada até então. É isso que nós estamos propondo, é isso que eu estou propondo, é fazer esse tipo de discussão com a sociedade brasileira. É descriminalização, para a gente falar claro e poder ouvir a posição do deputado Gurgel? Sim, ou seja, é tratar política pública de droga como uma política grave de prevenção que precisa ser realizada para a diminuição do uso abusivo, fazendo com que a política da confrontação não seja o centro de uma ação que estimula a política da guerra. E para isso é discutir descriminalização, sim, vendo principalmente esse usuário, que normalmente quando está numa comunidade rica é enquadrado, num bairro rico é enquadrado como usuário, mas quando está numa comunidade pobre é encarado como traficante e vai normalmente para o encarceramento, né? Ampliando inclusive a espiral da violência no Brasil. Essa discussão precisa ser feita e existem exemplos internacionais, repito, como o de Portugal, que precisam ser analisados a partir da realidade e das especificidades brasileiras. Bom, nosso tempo está acabando, deputado Gurgel, eu queria sua opinião sobre essa questão de mudar como o Brasil encara as drogas. Pode fazer diferença na segurança pública? Creio que não. Se você olhar, vou pegar até um recorte da milícia, como ele citou, que hoje o tráfico também explora esses meios. Explora gás de cozinha, explora sinal de TV, explora vans. Tudo isso são produtos liberados. O que tem ali é o desafio ao Estado, tanto do traficante, que também migrou para esse tipo de crime, cobrando taxas em alguns lugares, assim como a milícia começou fazendo, e cobrando por esses serviços, desviando sinal de TV, de internet e tudo mais. Então, quer dizer, ele explora tudo que ele pode ganhar dinheiro, ele explora para manter o poderio bélico dele e a dominação do território, né? A questão de terrorismo, ela migra muito de país para país. Cada país vai classificar de uma forma. Então, não adianta dizer que internacionalmente não é assim. Cada um tem sua característica. Agora, o que não muda, geralmente, entre eles, é o caráter político e o desafio ao Estado. Então, na minha opinião, você quer liberar droga porque você usa ou porque você não quer ser repreendido pela polícia, beleza, usa esse argumento, né? Agora, dizer que vai diminuir a violência, você tem que me explicar por que a milícia explora esses canais, né, e produz tanta violência quanto. Também é responsável por diversos assassinatos e tudo mais, e os traficantes da mesma ordem. A área que eles dominam hoje também está sendo explorada esse tipo de mercadoria, que é liberada. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar, eu creio que para a gente chegar a uma solução, nós temos que trabalhar com a verdade. A teoria, ela é muito bonitinha. Eu fui na UF, eu fiz pós-graduação em segurança pública. Se o deputado Gurgel me permite, só queria fazer uma observação, até para que ele possa contrapor. A diferença é que a milícia foi constituída e estimulada como um braço do Estado e apoiada, inclusive, por autoridades estatais, governamentais e políticas mas essas no Rio de autoridades, Janeiro e no Brasil. Mas essas como, autoridades por exemplo, estão presas... Só um minuto, deixa como, eu por só exemplo, o concluir. próprio filho do presidente da República, Não, que hoje negativo. é senador. Temos Negativo. terminado. Vai. Olha só, a gente tem que entender o seguinte, eles estão presos, a milícia hoje é um braço do crime e do tráfico, tá? E nós estamos falando aqui da liberação de drogas. Falar do Sérgio Cabral, ele está preso, condenado a mais de 100 anos. Mas o falar do Flávio senador Bolsonaro Flávio tá no Bolsonaro, Senado. ele não está condenado. Então você não pode falar de uma pessoa que não está condenada. Principalmente você, que defende... Eu nem espero que ele seja... defende eu não espero que ele seja condenado sem penal. ampla defesa Então, e contraditória. Exatamente, então você não pode condená-lo. O que eu espero, sim, é que ele dê Agora- explicações públicas sobre o fato de ter homenageado aqueles que são do escritório do crime, ter colocado no seu gabinete 2 familiares e dizer que não sabia o que eles faziam lá. Por quê? Porque quem tinha que cuidar disso era o Queiroz. Homenageiam a todo tempo. Olha, aí Deputados, você tem a que gente vai indicar ter quais que- são os colegas em que fatos, porque eu estou indicando fatos que aconteceram e que até agora nem o PSL, nem o presidente da República, nem o Flávio Bolsonaro conseguiram explicar. São Já deram fatos. explicações, não explicaram para quem não quer Não entender, explicaram.
Bom, bom? deputados, a gente vai continuar esse debate um outro dia, porque esse Câmara Debate termina aqui. Hoje conversamos sobre morte de policiais, segurança pública, com os deputados Glauber Braga, do PSOL, e Gurgel, do PSL, ambos do Rio de Janeiro. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Mariana Pchittick, obrigada pela audiência. Até mais. Tchau.